Você já se sentiu como se estivesse sendo arrastado pelas emoções, sem conseguir encontrar um ponto de equilíbrio? A vida, com suas turbulências, às vezes parece nos desafiar a cada passo, fazendo-nos questionar nossa capacidade de manter a calma. Mas, e se eu te dissesse que é possível viver de forma serena, independente do que aconteça ao nosso redor? Não estou falando de ignorar as dificuldades ou de ser insensível aos desafios da vida, mas de aprender a reagir com sabedoria e controle emocional, um dom que está ao alcance de todos. Esse é o poder que o estoicismo nos oferece. Uma filosofia milenar que ensina como lidar com as adversidades e encontrar paz interior, mesmo nos momentos de maior turbulência. Não se trata de ser perfeito ou imune ao sofrimento, mas de entender que podemos controlar nossa resposta às circunstâncias, mesmo que não possamos controlar os eventos em si. O estoicismo nos ensina a dominar nossa mente e emoções, não para reprimir, mas para agir com clareza e coragem. Agora, imagine por um momento, se você pudesse se tornar uma pessoa imperturbável, alguém capaz de manter sua serenidade em qualquer situação. Você não precisaria mais reagir impulsivamente, perder a calma em discussões ou se deixar consumir pela raiva e frustração. O estoicismo oferece as ferramentas para alcançar essa tranquilidade. E o melhor de tudo, não é um sonho distante. É algo que você pode começar a praticar agora mesmo. Então, que tal embarcar nessa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal? Ao longo deste conteúdo, você aprenderá os princípios básicos do estoicismo e como aplicá-los no seu dia a dia. Antes de continuar, convido você a fazer algo simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Isso não é apenas uma ação comum, mas um compromisso com sua própria transformação. Ao fazer isso, você estará dando o primeiro passo para dominar sua mente, fortalecer seu espírito e viver com mais calma e equilíbrio. Não espere mais, seja o arquiteto da sua própria paz. Teoria do estoicismo e emoções. Como controlar e interpretar. O estoicismo, uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga, tem como um de seus pilares a ideia de que a verdadeira felicidade e tranquilidade vem de dentro de nós, e não das circunstâncias externas. A filosofia nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. Em outras palavras, as emoções e os eventos que acontecem em nossas vidas não são os verdadeiros causadores do nosso sofrimento, mas sim a maneira como interpretamos e reagimos a esses eventos. O que é o estoicismo? O estoicismo, fundado por Zenão de Cítio por volta de 300 a.C., busca ajudar o indivíduo a cultivar a virtude e a sabedoria como formas de alcançar a felicidade duradoura. Ao contrário das filosofias que afirmam que a felicidade depende de coisas externas, como dinheiro, status social ou sucesso, os estoicos acreditam que devemos buscar a felicidade dentro de nós mesmos, por meio da razão, da autodisciplina e da aceitação da natureza da vida. A filosofia estoica nos ensina que, embora não possamos controlar os eventos do mundo exterior, temos controle total sobre as nossas reações e emoções. Quando alguém age de forma hostil conosco, por exemplo, o estoicismo nos aconselha a não nos deixar consumir pela raiva ou pela frustração, mas a olhar para a situação com uma perspectiva racional, controlada e desapegada. O objetivo é alcançar um estado de serenidade, onde as circunstâncias externas não têm poder sobre a nossa paz interior. As emoções e como o estoicismo as enfrenta. A principal ideia do estoicismo em relação às emoções é que elas são respostas automáticas do nosso corpo e mente a eventos externos. Essas emoções, como a raiva, o medo e a tristeza, não são intrinsecamente boas ou más. Elas surgem como respostas a nossas interpretações da realidade. No entanto, o que define se essas emoções serão construtivas ou destrutivas é a forma como escolhemos lidar com elas. O filósofo Epicteto, um dos mais conhecidos pensadores estoicos, dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. Isso significa que, se conseguimos mudar nossa interpretação das situações,
Também podemos mudar a maneira como nos sentimos em relação a elas. Por exemplo, se alguém nos critica, a emoção natural seria a raiva ou a tristeza. No entanto, se mudarmos nossa perspectiva e entendermos que a crítica não define nosso valor, podemos lidar com ela de forma mais tranquila e racional. A importância das expectativas. O estoicismo também nos ensina que a origem de muitas das nossas emoções negativas vem das expectativas que temos em relação aos outros e ao mundo. Quando esperamos algo de uma situação ou de uma pessoa e isso não se concretiza, podemos sentir frustração, raiva ou decepção. Essas emoções surgem porque nossa expectativa não foi atendida, e não porque a situação em si foi intrinsecamente ruim. Um dos maiores ensinamentos dos estoicos é aprender a ajustar nossas expectativas e aceitar a realidade como ela é, sem nos apegarmos a um roteiro idealizado de como as coisas devem ser. Isso nos ajuda a reduzir a frustração e a cultivar um senso de paz interior, mesmo diante das dificuldades da vida. Como controlar as emoções? A arte da pausa. Uma das principais práticas do estoicismo é a arte da pausa. Quando nos vemos em uma situação em que nossas emoções estão prestes a tomar o controle, a filosofia nos ensina a dar um passo para trás e respirar antes de reagir. Em vez de reagir impulsivamente com raiva ou medo, devemos usar a razão para avaliar a situação de maneira mais objetiva e tranquila. Esse momento de pausa não significa reprimir nossas emoções, mas sim tomar o controle sobre elas. Os estoicos acreditam que, ao observarmos nossas emoções sem julgamento, podemos compreender melhor suas causas e decidir como reagir de maneira mais racional e construtiva. O exemplo de Epicteto. Como controlar a raiva. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, acreditava que a raiva é uma emoção destrutiva que surge quando nossa expectativa sobre como as coisas devem ser não é atendida. Ele ensinava que, ao sentir a raiva se aproximando, devemos imediatamente questionar nossas expectativas. O que eu esperava dessa situação? A minha expectativa era realista. Ao fazer essa reflexão, podemos perceber que a raiva muitas vezes vem da nossa resistência à realidade. Por exemplo, se alguém nos interrompe ou nos desrespeita, nossa primeira reação pode ser a raiva, porque esperamos que os outros nos tratem com respeito. No entanto, a raiva não mudará o comportamento da outra pessoa. O que realmente podemos controlar é como reagimos a esse comportamento. Em vez de ceder à raiva, podemos escolher reagir com calma, compreensão e sabedoria, transformando emoções em oportunidades de crescimento. O estoicismo não vê as emoções negativas como algo a ser evitado ou reprimido, mas como oportunidades de crescimento. Cada vez que enfrentamos uma situação emocionalmente difícil, temos a chance de praticar a autodisciplina, a paciência e a sabedoria. A filosofia nos ensina a transformar esses momentos de tensão em momentos de aprendizado e evolução. Por exemplo, quando sentimos raiva, podemos vê-la como uma oportunidade para refletir sobre nossas expectativas e trabalhar em nossa capacidade de aceitar o que não podemos controlar. Da mesma forma, a tristeza pode nos ensinar a valorizar o que temos e a encontrar a beleza na impermanência da vida. O papel da razão, a ferramenta estoica. A razão é uma das ferramentas mais poderosas no estoicismo. Ela nos permite analisar nossas emoções de maneira lógica e objetiva, afastando-nos das reações impulsivas que muitas vezes nos causam arrependimentos. Os filósofos estoicos acreditavam que a razão deve ser nossa guia, ajudando-nos a fazer escolhas sábias e a agir com virtude. Em momentos de adversidade, a razão nos permite dar um passo atrás, analisar a situação de maneira equilibrada e tomar decisões baseadas em nossos princípios e não nas nossas emoções do momento. Dessa forma, a razão nos ajuda a manter a paz interior, mesmo nas situações mais desafiadoras. A prática do estoicismo no dia a dia. A verdadeira mudança não acontece de um dia para o outro, mas por meio da prática diária. O estoicismo nos ensina a incorporar seus princípios na nossa rotina, para que possamos, aos poucos, cultivar uma mente mais tranquila e controlada. Isso inclui praticar a observação das nossas emoções,
questionar nossas expectativas e responder com sabedoria, não com impulsividade. Com o tempo, essa prática se torna um hábito, e começamos a perceber que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, temos total controle sobre a nossa resposta a isso. E ao praticarmos isso constantemente, nos tornamos mais resilientes, mais sábios, acima de tudo, mais em paz. 2. Enfrentando o sentimento de impotência e como superá-lo com o estoicismo. Todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos impotentes diante das situações. A sensação de não ter controle sobre o que acontece ao nosso redor pode ser avassaladora. Pode surgir em momentos de crise, em desafios pessoais ou quando enfrentamos circunstâncias fora do nosso controle, como problemas de saúde, dificuldades financeiras ou até mesmo conflitos familiares. A impotência é uma emoção profunda, muitas vezes acompanhada de frustração, tristeza e ansiedade. Mas o estoicismo nos oferece uma maneira eficaz de lidar com essa sensação de impotência e transformá-la em uma oportunidade de crescimento interior. O que é o sentimento de impotência? O sentimento de impotência surge quando percebemos que não podemos controlar algo que está acontecendo em nossa vida. Isso pode ser desencadeado por fatores internos, como não conseguir alcançar objetivos pessoais ou profissionais, ou por fatores externos, como eventos da vida que estão além do nosso controle, como a perda de um ente querido, o fracasso de um projeto ou até uma crise global. Esse sentimento, se não for abordado corretamente, pode levar a emoções destrutivas como o desespero ou a desesperança. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira impotência não vem do fato de não podermos controlar os eventos externos, mas sim da nossa reação a esses eventos. A filosofia nos ensina que, ao mudarmos a forma como interpretamos e reagimos às situações, podemos transformar a impotência em poder interior. A perspectiva estoica: o que podemos controlar e o que não podemos. Uma das primeiras lições do estoicismo é aprender a distinguir entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, sempre enfatizaram que, enquanto não podemos controlar o que acontece no mundo exterior, temos total controle sobre nossas próprias atitudes, pensamentos e reações. Epicteto, em suas lições, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre as coisas. Isso significa que, em momentos de impotência, o que realmente nos afeta não são os eventos em si, mas a forma como os interpretamos. Por exemplo, se você perde um emprego, não pode controlar a situação, mas pode controlar como reage a ela. Você pode se deixar consumir pelo medo e desespero, ou pode enxergar a situação como uma oportunidade para aprender, se reinventar e crescer. A chave para superar o sentimento de impotência é aceitar que há coisas fora do nosso controle e focar no que podemos mudar, nossa atitude e nossas respostas. Isso não significa resignação ou passividade, mas uma escolha consciente de onde investimos nossa energia emocional. Quando aceitamos o que não podemos controlar e nos concentramos no que está dentro do nosso alcance, começamos a restaurar nosso poder pessoal. A prática da aceitação estoica. A aceitação não é um conceito passivo dentro do estoicismo. Ela não significa simplesmente aguentar as coisas sem resistência, mas sim aceitar a realidade como ela é, sem se apegar ao desejo de que as coisas sejam de uma maneira diferente. Quando nos sentimos impotentes, muitas vezes é porque estamos resistindo à realidade, desejando que ela fosse outra. O estoicismo nos ensina a aceitar que a vida é imprevisível e cheia de incertezas, e que devemos ser flexíveis e adaptáveis diante das mudanças. O exemplo clássico de aceitação é a visão de Marco Aurélio sobre a natureza da vida. Ele nos lembra que todos os seres humanos fazem parte de um grande cosmos, e que nossa função é viver de acordo com a natureza. Se enfrentamos dificuldades, isso é parte do processo da vida, e devemos aceitá-las com coragem e dignidade. Para Marco Aurélio, a aceitação da realidade não é uma fraqueza, mas uma forma de força. Ao aceitarmos o que não podemos mudar, somos libertados da agonia que vem com a resistência.
transformando a impotência em oportunidade. A transformação do sentimento de impotência começa quando mudamos nossa perspectiva sobre o que está acontecendo. Ao invés de ver uma situação como uma derrota ou um fracasso, podemos escolher enxergá-la como uma oportunidade para aprender e crescer. O estoicismo nos convida a usar cada desafio como um campo de treinamento para nossa virtude e sabedoria. Epicteto, novamente, oferece uma excelente orientação quando ele diz: quando algo externo nos perturba, é o sinal de que não estamos controlando nossas próprias reações. Isso significa que, mesmo em situações que parecem completamente fora de controle, temos a oportunidade de exercitar nossa paciência, compreensão e perseverança. A prática do estoicismo não é sobre evitar a dor ou as dificuldades, mas sobre como responder a elas de maneira construtiva e sábia. Por exemplo, se você se sentir impotente em uma situação de conflito, pode escolher reagir com raiva ou frustração, ou pode optar por pausar, refletir e responder com calma e empatia. Ao fazer isso, você transforma a experiência em uma oportunidade de crescer emocionalmente e espiritualmente. A prática da resiliência estoica. A resiliência é outra qualidade central no estoicismo. A capacidade de se recuperar de adversidades é uma habilidade fundamental para superar a impotência. Para os estoicos, a resiliência não vem da negação da dor, mas da capacidade de lidar com ela de forma equilibrada. Isso significa aceitar que a dor e os desafios fazem parte da vida, mas não são os determinantes finais da nossa felicidade ou paz interior. Epicteto descrevia a resiliência como a habilidade de manter-se firme, mesmo quando a vida nos testa. Ele acreditava que, ao cultivar a disciplina mental e a aceitação da realidade, podemos enfrentar qualquer dificuldade com dignidade e equilíbrio. A prática da resiliência estoica envolve aprender a ver os desafios como oportunidades para fortalecer nosso caráter e nossa paz interior. Conclusão: libertando-se da impotência. Quando nos sentimos impotentes, o estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem da nossa resposta aos desafios da vida. Ao focarmos em nossas reações, em nossa atitude e no que podemos controlar, somos capazes de transformar o sentimento de impotência em um poder interno. A chave está em aceitar o que não podemos mudar, agir de forma virtuosa diante dos desafios e perceber que cada situação, por mais difícil que seja, é uma oportunidade para praticar a sabedoria, a paciência e a força interior. O estoicismo, portanto, não é uma filosofia que nos promete um mundo sem dificuldades, mas uma filosofia que nos ensina a responder a essas dificuldades com a maior força de todas, a força do controle sobre nós mesmos. Ao fazer isso, podemos transformar a impotência em uma oportunidade de crescimento e alcançar uma vida mais equilibrada e satisfatória. 3. O segredo da serenidade interior. Como a tradição estoica nos ensina a encontrar a paz. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde somos constantemente bombardeados por estímulos externos e pressões diárias, encontrar serenidade pode parecer uma tarefa impossível. A constante busca por aprovação social, a pressão para atender às expectativas de outros e a constante agitação emocional podem nos afastar da verdadeira paz interior. No entanto, o estoicismo nos oferece um caminho claro e eficaz para cultivar a serenidade interior, ensinando-nos a focar no que realmente importa: a tranquilidade da mente e a paz do espírito. Serenidade interior é o estado de calma e equilíbrio emocional, onde não somos facilmente afetados pelas circunstâncias externas. Em vez de reagirmos impulsivamente a situações estressantes, somos capazes de manter nossa paz interior, independentemente do que acontece ao nosso redor. A serenidade interior é um estado de aceitação profunda da realidade e das situações da vida, sem resistir ou desejar que as coisas sejam diferentes. Para os estoicos, a serenidade não é uma qualidade passiva ou resignada, mas uma conquista ativa da mente. Ela é cultivada por meio da reflexão, do autoconhecimento e da prática constante do controle emocional. Ao longo de sua filosofia, os estoicos ensinaram que a paz interior é alcançada não pela ausência de dificuldades, mas pela forma como lidamos com essas dificuldades.
O estoicismo nos ensina que a serenidade não vem da busca incessante por prazer ou da tentativa de evitar o sofrimento, mas da aceitação plena das coisas que não podemos controlar. A filosofia estoica distingue entre o que está dentro de nosso controle, nossas ações, pensamentos e reações, e o que está fora de nosso controle, as ações dos outros, os eventos da vida, a morte. A serenidade nasce quando aceitamos que não podemos controlar o mundo exterior e passamos a focar no que podemos mudar, nossas reações e atitudes. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: "Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre os acontecimentos." Isso significa que, ao mudarmos nossa percepção sobre as situações, podemos alcançar um estado de serenidade. Se, por exemplo, alguém nos trata mal, nossa reação inicial pode ser de raiva ou frustração. No entanto, se adotarmos uma perspectiva estoica e aceitarmos que o comportamento dessa pessoa não está sob nosso controle, podemos escolher não reagir de maneira impulsiva e manter nossa paz interior. A razão desempenha um papel fundamental na busca pela serenidade no estoicismo. Os filósofos estoicos acreditavam que a razão é a ferramenta que nos permite discernir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Quando somos guiados pela razão, somos capazes de analisar as situações de maneira objetiva e equilibrada, sem nos deixar levar por nossas emoções impulsivas. A razão nos permite ver além das aparências e das primeiras reações emocionais, ajudando-nos a tomar decisões mais sábias e mais alinhadas com nossos valores. Por exemplo, em uma situação de conflito, a razão nos permite pausar e refletir antes de reagir, ajudando-nos a escolher uma resposta que preserve nossa serenidade e respeito por nós mesmos e pelos outros. Sêneca, outro grande estoico, escreveu: "A vida não é curta. Nós é que a tornamos curta ao viver de forma impetuosa e desordenada." Ele sugere que a razão e a reflexão nos ajudam a viver de maneira mais plena e equilibrada, evitando que as emoções e os impulsos nos dominem. Ao cultivar a razão, somos capazes de alcançar uma serenidade mais duradoura. Uma das práticas essenciais no estoicismo para cultivar a serenidade interior é a meditação e a reflexão diária. Ao reservarmos um tempo para refletir sobre nossas ações e pensamentos, somos capazes de analisar como estamos reagindo aos eventos e ajustar nossa mentalidade, se necessário. Marco Aurélio, um dos imperadores estoicos, costumava escrever em seu diário pessoal todos os dias, refletindo sobre suas ações e pensamentos. Ele acreditava que a reflexão diária ajudava a manter sua mente em equilíbrio e a fortalecer sua paz interior. Ele dizia: "Cada dia nos dá a oportunidade de praticar a serenidade, mas só se fizermos uma pausa para refletir sobre nossa reação ao mundo." A prática de meditar sobre nossas emoções, de analisar nossos pensamentos e de cultivar uma visão racional da vida ajuda a criar uma mente mais tranquila e uma maior compreensão de nós mesmos. Isso nos permite responder aos desafios da vida com serenidade, em vez de reagir impulsivamente ou ser arrastados pelas circunstâncias. A aceitação radical é um conceito central no estoicismo. Ela não significa resignação ou passividade, mas a aceitação plena da realidade, tal como ela é. A aceitação radical é o reconhecimento de que a vida não segue um roteiro fixo e que, muitas vezes, as coisas não acontecem como gostaríamos. No entanto, em vez de lutar contra a realidade ou ficar frustrado com o que não podemos mudar, escolhemos aceitar o que vem e reagir com sabedoria. Epicteto ensinava que devemos aceitar o que não podemos mudar e mudar aquilo que está dentro de nosso alcance. Ao praticarmos a aceitação radical, estamos escolhendo a serenidade em vez da resistência. Estamos escolhendo a paz interior, mesmo quando as circunstâncias externas não são favoráveis. A serenidade não é apenas uma questão de controle emocional, mas também de virtude. A verdadeira serenidade vem de viver de acordo com nossos valores mais elevados, como a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. Quando agimos de acordo com esses valores, nossa mente fica mais tranquila e nossa paz interior é fortalecida. A serenidade é, portanto,
um reflexo de nossa virtude. Quanto mais virtuosos nos tornamos, mais fácil é manter nossa paz interior, pois nossas ações estão alinhadas com nossa verdadeira natureza. Isso nos permite viver com mais liberdade e menos tensão emocional, já que estamos em harmonia com nossos princípios. Para os estoicos, a serenidade não é uma qualidade passiva ou reservada apenas para momentos de calmaria, mas um estado mental que pode ser cultivado ativamente por meio de práticas como a reflexão, a meditação, a aceitação radical e a busca pela virtude. Em vez de esperar que a serenidade aconteça por acaso ou dependa das circunstâncias, devemos trabalhar ativamente para alcançar esse estado, utilizando as ferramentas oferecidas pela filosofia estoica. A serenidade interior não é uma utopia ou um objetivo inalcançável, mas uma prática constante que nos ajuda a enfrentar a vida com mais equilíbrio, compreensão e harmonia. Ao adotar essas práticas e valores estoicos, podemos cultivar uma paz interior que não depende das circunstâncias externas, mas que é gerada pela nossa escolha de viver de acordo com a razão, a virtude e a aceitação da realidade. Quando nos tornamos mais conscientes de nossas reações e mais comprometidos com nossos princípios, a serenidade se torna um reflexo natural de nosso caráter e uma força interior que nos guia, independentemente dos desafios que enfrentemos. 4. Aplicando o estoicismo nas relações familiares, encontrando paz e harmonia em casa. As relações familiares são frequentemente as mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, as mais significativas em nossas vidas. Convivemos com os mesmos indivíduos ao longo de muitos anos, dividindo espaços, ideias e experiências. Embora as relações familiares possam ser fontes de amor e apoio, também podem gerar tensões e conflitos, especialmente quando as expectativas não são atendidas ou quando surgem desentendimentos. No entanto, o estoicismo oferece poderosas ferramentas para lidar com essas tensões, promovendo a harmonia e a paz dentro do lar. A filosofia estoica nos ensina que a chave para a felicidade e a tranquilidade não está nas ações ou comportamentos dos outros, mas em nossa capacidade de controlar nossa própria resposta às situações. Essa abordagem é especialmente valiosa nas relações familiares, onde as emoções estão frequentemente à flor da pele e onde é fácil reagir impulsivamente a palavras ou ações que nos ferem. Ao adotar os princípios do estoicismo, podemos cultivar uma atitude de compreensão, paciência e sabedoria que ajuda a preservar a paz no ambiente familiar, mesmo em momentos de conflito. O desafio das expectativas nas relações familiares. Um dos maiores desafios nas relações familiares é o conflito entre nossas expectativas e a realidade. Esperamos que nossos familiares nos tratem de uma certa maneira, que atendam às nossas necessidades emocionais e que ajam conforme os nossos desejos. Quando essas expectativas não são atendidas, o ressentimento, a raiva e a frustração podem surgir. O estoicismo nos ensina que é preciso ajustar essas expectativas e aceitar que nem todos têm as mesmas necessidades ou reações que nós. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, ensinava que as expectativas não atendidas são uma das maiores fontes de sofrimento. Ele dizia: o que perturba as pessoas não são as coisas, mas as opiniões sobre as coisas. Essa perspectiva é extremamente útil nas relações familiares, pois nos ajuda a entender que, ao invés de esperar que os outros ajam de uma forma específica, podemos mudar nossa interpretação da situação e aprender a aceitar os outros como eles são. A prática da paciência e da compreensão. O estoicismo enfatiza a importância da paciência, especialmente quando lidamos com aqueles que amamos. Quando as tensões surgem dentro da família, é comum querer reagir de imediato, expressando nossa frustração ou tentando impor nossa visão. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira força está na paciência. Ao praticarmos a paciência, damos a nós mesmos a oportunidade de refletir antes de agir, evitando reações impulsivas que podem agravar o conflito. Marco Aurélio, outro grande filósofo estoico, escreveu em seus diários: quando alguém te fizer mal, lembra-te de que ele está agindo de acordo com a sua própria natureza, não com a tua. Isso nos ajuda a entender que os outros, especialmente dentro da família, têm suas próprias experiências,
necessidades e desafios. Quando reagimos com compreensão, ao invés de pressa para corrigir ou confrontar, podemos cultivar a harmonia em casa. Isso não significa que devemos aceitar comportamentos prejudiciais, mas sim que podemos escolher como reagir, sempre de forma sábia e equilibrada. A importância do silêncio e da reflexão. Às vezes, o melhor a fazer em uma situação de conflito familiar é simplesmente ficar em silêncio. O estoicismo nos ensina que o silêncio não é uma forma de passividade, mas uma ferramenta poderosa para preservar a nossa paz interior. Quando a raiva e o ressentimento começam a surgir, uma pausa consciente e uma respiração profunda podem nos ajudar a tomar um passo atrás e refletir sobre a melhor forma de agir. A prática do silêncio é especialmente importante quando lidamos com discussões familiares intensas. Em vez de reagir impulsivamente, podemos nos dar o tempo necessário para processar nossos pensamentos e emoções. Isso nos permite responder de forma mais equilibrada, sem ser guiados pela raiva ou pelo ego. Como Epicteto disse, a raiva é como uma chama que consome, enquanto o silêncio é como a água que apaga. Ensinando o estoicismo em família. O estoicismo pode ser uma filosofia poderosa não apenas para nós mesmos, mas também para as pessoas com quem convivemos. Ao aplicarmos os princípios estoicos nas nossas relações familiares, podemos ajudar os outros a desenvolverem a mesma capacidade de manter a calma e a serenidade diante das dificuldades. Isso não significa impor a filosofia aos outros, mas sim viver de acordo com seus princípios e ser um exemplo para aqueles ao nosso redor. Uma maneira de aplicar o estoicismo na família é começar a discutir abertamente sobre como os princípios estoicos podem ser úteis em situações cotidianas. Por exemplo, podemos falar sobre como a aceitação das imperfeições dos outros pode levar a uma convivência mais harmoniosa, ou como a prática da paciência pode nos ajudar a lidar com os desafios familiares. Encorajando conversas sobre esses temas, podemos criar um ambiente mais consciente e equilibrado dentro de casa. A prática da gratidão e da humildade. Outro aspecto importante do estoicismo nas relações familiares é a prática da gratidão e da humildade. Os estoicos acreditavam que a gratidão é uma das virtudes mais poderosas que podemos cultivar, pois ela nos permite focar no que temos de positivo, em vez de nos concentrarmos no que falta ou no que não está certo. Na família, praticar a gratidão pode nos ajudar a valorizar o que os outros fazem por nós, em vez de nos concentrarmos nas falhas ou nos erros. A humildade, por sua vez, é fundamental para cultivar relações saudáveis e equilibradas. O estoicismo nos ensina a não nos considerarmos superiores aos outros, mas a reconhecer que todos têm suas próprias lutas e desafios. Quando adotamos uma atitude de humildade, somos mais propensos a perdoar, a aceitar os outros como são e a agir com mais compaixão. Conclusão: o estoicismo como um caminho para a harmonia familiar. O estoicismo oferece muitas lições valiosas para as relações familiares, especialmente quando se trata de cultivar paciência, compreensão e serenidade. Ao aplicar os princípios estoicos, podemos transformar nossas reações impulsivas em respostas mais equilibradas, baseadas na razão e na aceitação. Além disso, podemos ensinar aos outros, especialmente aos nossos familiares, como viver com mais consciência, compaixão e harmonia. A chave para a paz dentro da família não está em mudar os outros, mas em mudar a forma como reagimos às situações e como escolhemos lidar com os desafios. O estoicismo nos ensina que, ao controlar nossa própria mente e emoções, podemos criar um ambiente mais saudável e harmonioso, onde o amor e a compreensão prevalecem sobre o conflito e a frustração. 5. O estoicismo e a autossuficiência. Como cultivar uma vida independente e equilibrada. A autossuficiência é uma das qualidades mais valorizadas pelos filósofos estoicos. Ela está no cerne da busca por uma vida mais plena e tranquila, pois ensina que nossa felicidade e paz interior não devem depender das circunstâncias externas ou do que os outros fazem por nós. Para os estoicos, ser autossuficiente é alcançar um estado onde somos independentes emocionalmente e mentalmente, capazes de encontrar força e satisfação dentro de nós mesmos.
A filosofia estoica nos ensina que, ao cultivarmos nossa autossuficiência, podemos enfrentar a vida com mais equilíbrio, menos sofrimento e mais liberdade. Em vez de buscar validação externa ou depender de outros para nossa felicidade, os estoicos nos ensinam a focar no que podemos controlar: nossos pensamentos, nossas ações e nossas reações. Essa prática nos permite viver uma vida mais autêntica e alinhada com nossos valores mais profundos. A autossuficiência, no contexto do estoicismo, vai além da ideia de ser fisicamente independente. Ela envolve, principalmente, a capacidade de ser mental e emocionalmente independente. Isso significa que, em vez de procurar felicidade em fontes externas, como bens materiais, status social ou aprovação dos outros, buscamos essas qualidades dentro de nós mesmos, cultivando virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança. Para os estoicos, a autossuficiência não significa viver isolado ou sem depender de ninguém. Em vez disso, é sobre ser capaz de encontrar satisfação e paz interior, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Ao aprender a controlar nossas reações e sentimentos, podemos viver de forma mais equilibrada, mesmo quando enfrentamos adversidades. A autossuficiência emocional é uma das qualidades mais importantes que o estoicismo busca cultivar. Ela nos ensina que nossas emoções não devem ser governadas pelas circunstâncias externas, mas por nossa própria mente. Isso significa que, em vez de reagir impulsivamente a situações com raiva, frustração ou ansiedade, podemos escolher responder com calma, clareza e racionalidade. Epicteto, em seus ensinamentos, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre as coisas. Essa visão estoica nos mostra que somos os responsáveis pela forma como nos sentimos em relação aos eventos e às pessoas. Ao mudarmos nossa percepção e reagirmos com serenidade, alcançamos um estado de autossuficiência emocional. Isso não significa reprimir nossas emoções, mas sim aprender a controlá-las e não deixá-las controlar nossa paz interior. Uma das práticas centrais do estoicismo é o controle das emoções. A filosofia estoica ensina que, ao praticarmos a autorreflexão e a disciplina mental, podemos aprender a não ser escravizados por nossas emoções. Quando enfrentamos situações difíceis, como críticas, rejeições ou decepções, os estoicos nos aconselham a parar e refletir antes de reagir, questionando se a situação está realmente sob nosso controle. Marco Aurélio, um dos mais renomados filósofos estoicos, escreveu em seus diários: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e você encontrará a força." Isso significa que a autossuficiência vem do reconhecimento de que nossa verdadeira força reside na nossa capacidade de controlar como reagimos aos desafios da vida. Em vez de nos sentirmos impotentes diante das dificuldades, podemos aprender a usar nossa razão e sabedoria para manter a paz interior, mesmo nas situações mais desafiadoras. O estoicismo também valoriza a autossuficiência mental, que é a capacidade de manter a clareza mental e a objetividade diante das adversidades. Isso significa que, em vez de sermos dominados por pensamentos negativos ou desorganizados, cultivamos uma mente disciplinada, focada na razão e no autoconhecimento. A razão é a principal ferramenta para alcançar a paz mental. Ao exercitá-la, podemos tomar decisões mais sábias e alinhadas com nossos valores. Ao adotarmos uma abordagem racional para lidar com os desafios da vida, podemos manter nossa mente tranquila, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Em vez de ficarmos presos a pensamentos destrutivos ou ansiosos, somos capazes de analisar as situações de forma objetiva e encontrar soluções práticas para os problemas que surgem. A prática diária da razão, por meio da meditação e da reflexão, é essencial para cultivar uma mente autossuficiente. As expectativas são uma das principais fontes de sofrimento, de acordo com o estoicismo. Quando esperamos que as coisas sejam de uma certa forma ou que os outros se comportem de maneira específica, criamos uma expectativa que, muitas vezes, não é atendida. Isso nos leva a sentimentos de frustração, raiva e impotência. O estoicismo nos ensina que,
Para alcançar a autossuficiência, devemos aprender a ajustar nossas expectativas e aceitar a realidade como ela é. A prática da aceitação radical é fundamental para a autossuficiência. Isso não significa que devemos ser passivos diante das dificuldades, mas sim que devemos aprender a aceitar o que não podemos mudar e focar no que está ao nosso alcance. Ao abandonar as expectativas irreais, podemos viver de maneira mais livre e sem as correntes do sofrimento emocional, alcançando uma paz duradoura. Embora o estoicismo enfatize a importância da autossuficiência individual, ele também reconhece a importância das relações sociais. A filosofia estoica nos ensina que, embora não devamos depender dos outros para nossa felicidade, podemos ainda viver de forma harmoniosa e construtiva em sociedade. Isso significa que devemos ser autossuficientes, mas também altruístas e responsáveis em nossas interações com os outros. Sêneca, um dos principais filósofos estoicos, dizia: a autossuficiência não é viver em isolamento, mas viver de acordo com a natureza humana. Ou seja, a autossuficiência estoica não significa rejeitar as relações sociais ou viver de forma egoísta, mas sim ser capaz de viver com independência emocional e mental, enquanto ainda praticamos a virtude e a sabedoria em nossas interações com os outros. A autossuficiência, como qualquer virtude estoica, não é algo que alcançamos da noite para o dia, mas sim uma prática contínua. Para cultivá-la, devemos adotar algumas práticas diárias, como a autorreflexão, a meditação, a gestão das expectativas e o controle das emoções. Aqui estão algumas maneiras de aplicar a autossuficiência no cotidiano. Reserve um tempo todos os dias para refletir sobre seus pensamentos e ações. Pergunte a si mesmo como reagiu às situações e o que poderia ter feito de maneira diferente. Aprenda a ajustar suas expectativas e a aceitar a realidade como ela é. Isso reduzirá o sofrimento e ajudará a manter sua paz interior. Quando se sentir sobrecarregado por emoções negativas, pratique a pausa e a respiração profunda. Reflita sobre a situação antes de reagir impulsivamente. Em vez de ser guiado por impulsos e emoções, busque a razão. Pergunte a si mesmo qual seria a resposta mais sábia e equilibrada para cada situação. O estoicismo nos ensina que a autossuficiência é a chave para uma vida mais equilibrada e satisfatória. Ao cultivar nossa independência emocional e mental, podemos enfrentar a vida com mais serenidade, liberdade e sabedoria. A verdadeira liberdade não vem da busca constante por validação ou da dependência de fatores externos, mas da capacidade de encontrar paz e satisfação dentro de nós mesmos. Ao adotar os princípios estoicos de autossuficiência, podemos criar uma vida mais autêntica, livre do sofrimento causado pela dependência de coisas e pessoas externas. 6. O estoicismo como caminho para uma vida plena e resiliente, superando desafios com sabedoria e equilíbrio. Em um mundo repleto de incertezas, desafios e mudanças rápidas, encontrar uma maneira de viver de forma equilibrada e resiliente se tornou uma busca essencial para muitas pessoas. O estoicismo, uma filosofia antiga que tem sido cada vez mais resgatada nos tempos modernos, oferece poderosas ferramentas para lidar com as dificuldades da vida, não apenas sobrevivendo, mas prosperando através delas. A filosofia estoica nos ensina que, em vez de lutar contra o que não podemos controlar, devemos focar em como reagimos a essas situações e como escolhemos viver com base em nossos valores mais profundos. No coração do estoicismo está a ideia de que a verdadeira liberdade e felicidade vem de dentro, não das circunstâncias externas. Ao aplicar os princípios estoicos, podemos transformar nossa maneira de viver, tornando-nos mais resilientes, conscientes e equilibrados, independentemente do que aconteça ao nosso redor. A seguir, exploraremos como o estoicismo pode ser uma guia prática para alcançar uma vida plena e resiliente. A sabedoria estoica na superação de desafios. Os filósofos estoicos acreditavam que os desafios e obstáculos são inevitáveis, mas nossa reação a eles é uma escolha. Em vez de lamentar as dificuldades ou tentar evitá-las, devemos vê-las como oportunidades para praticar virtudes como a coragem, a paciência e a sabedoria. O grande imperador filósofo Marco Aurélio escreveu:
O que nos acontece não é tão importante quanto a forma como reagimos. Essa abordagem nos ensina que, em vez de sermos dominados pela adversidade, podemos usar essas experiências como uma forma de crescimento pessoal. Quando enfrentamos uma situação difícil, como a perda de um emprego, problemas de saúde ou conflitos pessoais, os estoicos nos aconselham a não reagir impulsivamente com raiva ou desespero. Em vez disso, devemos fazer uma pausa, refletir sobre o que está dentro de nosso controle e focar em como podemos agir de maneira virtuosa. Isso pode significar manter a calma, praticar a paciência ou buscar soluções práticas, mas sempre com o foco em agir com sabedoria e equilíbrio. A prática da resiliência estoica. A resiliência é uma qualidade central no estoicismo. Ela envolve a capacidade de se recuperar de dificuldade, se continuar avançando com determinação e serenidade. Os estoicos ensinavam que a resiliência não vem da ausência de sofrimento, mas da maneira como enfrentamos e lidamos com ele. Sêneca, outro grande filósofo estoico, disse: "A dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo." Para os estoicos, a verdadeira força é cultivada através da adversidade. Cada dificuldade que enfrentamos oferece uma oportunidade para praticar o autocontrole, a paciência e a aceitação. A resiliência estoica nos ensina a ver o sofrimento como uma parte natural da vida e a responder a ele com coragem, sem nos deixarmos abater pelas circunstâncias. Ao fazer isso, desenvolvemos uma força interna que nos permite enfrentar desafios com mais confiança e equilíbrio. A importância do autoconhecimento na vida estoica. O autoconhecimento é essencial para alcançar uma vida plena e resiliente. Ao entendermos nossas próprias reações, medos e desejos, podemos agir de maneira mais consciente e alinhada com nossos valores. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem de dentro, da capacidade de escolher nossas ações e reações de forma racional e sábia. Isso exige um processo contínuo de reflexão e autoconhecimento. Uma prática comum entre os filósofos estoicos era a autoobservação diária. Eles escreviam em diários, refletindo sobre suas ações, pensamentos e emoções. Esse hábito de refletir sobre o que fazemos e como reagimos ao mundo ao nosso redor nos permite entender melhor nossos padrões de comportamento, assim, tomar decisões mais conscientes. O autoconhecimento, portanto, nos ajuda a viver de maneira mais autêntica e equilibrada, reagindo aos desafios de forma mais resiliente. O estoicismo e a gratidão como caminho para a felicidade. Embora o estoicismo seja frequentemente associado à aceitação do sofrimento, ele também oferece uma visão positiva sobre a vida, centrada na gratidão e na apreciação das pequenas coisas. Os estoicos acreditavam que, ao focarmos no que temos e naquilo que podemos controlar, podemos cultivar uma sensação de satisfação e felicidade que não depende das circunstâncias externas. A gratidão é uma prática poderosa que nos ajuda a mudar nosso foco de escassez para a abundância. Em vez de nos concentrarmos no que nos falta ou no que não conseguimos alcançar, devemos focar no que já temos e nas pequenas bênçãos que muitas vezes tomamos como garantidas. Marco Aurélio, em seus escritos, frequentemente refletia sobre as coisas pelas quais ele era grato, como a saúde, as relações e a oportunidade de viver com virtude. A gratidão, segundo os estoicos, não é apenas uma resposta emocional, mas uma prática consciente que nos ajuda a manter a paz interior, independentemente das dificuldades que enfrentemos. Viver de acordo com a natureza, o caminho para a plenitude. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza é um princípio fundamental. Isso significa viver de forma alinhada com nossa verdadeira natureza humana, que é racional, social e voltada para o bem comum. A plenitude, de acordo com o estoicismo, não é encontrada no prazer imediato ou na busca incessante por riqueza ou sucesso, mas em viver uma vida virtuosa e significativa, em harmonia com a razão e a natureza. A prática de viver de acordo com a natureza nos ajuda a focar no que realmente importa, a buscar o bem-estar a longo prazo e a cultivar a paz interior. Ao priorizarmos a virtude sobre os desejos passageiros,
podemos viver de maneira mais equilibrada e realizada. O estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade é encontrada não nas circunstâncias externas, mas na maneira como escolhemos viver, agir e responder ao mundo. Conclusão: a vida plena e resiliente através do estoicismo. O estoicismo oferece uma abordagem profunda e prática para enfrentar os desafios da vida com sabedoria, equilíbrio e resiliência. Ao aplicar seus princípios, podemos cultivar uma vida plena e autêntica, focada no que realmente importa: a paz interior, a virtude e a serenidade. A resiliência estoica nos ensina que as dificuldades não são obstáculos a serem evitados, mas oportunidades para crescer, aprender e nos fortalecer. Ao vivermos de acordo com os valores estoicos, como a sabedoria, a coragem e a gratidão, podemos superar os desafios da vida com mais clareza e confiança. O estoicismo nos convida a não ser dominados pelas circunstâncias, mas a responder a elas com sabedoria, focando no que podemos controlar e aceitando o que não podemos. Dessa forma, podemos viver uma vida mais equilibrada, mais feliz e mais resiliente, independentemente do que a vida nos reserva.